Boa tarde a todos. Boa tarde. Minha saudação aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem o alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados. Todos os interessados em conhecer a doutrina espírita estão convidados ao estudo doutrinário, segundas-feiras, das 13 horas e 30 minutos e às 19 horas e 30 minutos, sábados às 16 horas. Grupo de jovens de 12 anos a 17 anos, nas segundas-feiras às 19h30. Grupo de evangelização infantil, 7 anos a 12 anos, nos sábados à tarde. Informações na recepção. O lar está precisando de doações de gêneros alimentícios tipo óleo de soja, sal, bolachas doces e salgadas, farinha de trigo, entre outros. Toda doação é bem-vinda. Curso de cabeleireiro e manicure, início dia 14 de abril, às 13 horas e 30 minutos, às 15 horas e 30 minutos. Inscrições com jubileta ou valquíria. Cursos de pintura em tecido, crochê e tricô, terças-feiras, às 13h30, às 15h30. Inscrições com Inhara e Dona Noêmia. Pedimos sempre que desligue seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem os seus tratamentos. Pedimos a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda e o lar agradece. Vou ler um pequeno trecho do Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé que possuímos no futuro e na confiança que temos na justiça de Deus. Isso foi o Cristo que veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após essa vida, ou simplesmente duvida, as aflições pesam muito, e nenhuma esperança vem suavizar a sua amargura. Foi isso que levou Jesus a dizer: venha a mim todos que estão sofrendo, e que se acham sobrecarregados, que eu os aliviarei. E que assim seja. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração, para que estejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que mentalmente me acompanhem na harmonização, que será feita agora com a prece ao Doutor Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem.
Ó despenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, e que assim seja. Passo a palavra agora para o nosso irmão Ângelo, que fará a nossa palestra essa tarde. Que a paz do Cristo permaneça conosco. Mais uma vez, com muita alegria em nossa alma, com muita gratidão a Deus, nosso Pai, aqui estamos nós para mais um trabalho de exposição do Evangelho do Cristo. Rogamos aos mentores espirituais que nos assistem para auxiliar-nos neste trabalho. Pois bem, prezados irmãos, o tema, o que nos foi proposto para o trabalho de hoje, é a introdução do Evangelho, deste código moral. Então nós iniciaremos lendo o prefácio. Disse o Cristo: irei para junto de meu Pai, vos enviarei um Consolador que estará convosco e em vós, que esclarecerá tudo o que vós não entendeis. O Espírito da Verdade. Passou-se 18 séculos e chega esta doutrina e este Espírito. E no prefácio deste Evangelho, pedimos a todos que prestem bem atenção no que aqui foi dito. Os Espíritos de Deus, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se põe em marcha, ao receber as ordens do comando, espalha-se por toda a face da terra. E semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos dos que não enxergam. Em verdade eu digo, é chegado o tempo em que todas as coisas devem ser restabelecidas, e o seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As vozes dos espíritos superiores ressoam como um som das trombetas, e os cânticos dos anjos associam-se
a elas. Homens, sejam bem-vindos ao divino concerto. Toquem a lira com suas mãos, unem suas vozes no hino sagrado e que esse hino seja escutado de um lado ao outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, estamos sempre junto a vocês. Amem-se também uns aos outros e digam do fundo dos seus corações, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e poderão entrar no reino dos céus. O Espírito da verdade, enviarei o Espírito da verdade. Pois bem, e assim chegou essa mensagem, inicia-se essa manhã. Entre os que vieram, os profetas, Isaías, Ezequiel, também veio os grandes filósofos, os espíritos luminares enviados pelo Cristo para dar um impulso na evolução da humanidade. E entre esses, o grande filósofo Sócrates, que trouxe os primeiros ensinamentos da filosofia da doutrina espírita. Também, como Cristo, que foi taxado como um revolucionário, um que mudava os sentimentos, os pensamentos, fizeram o que fizeram. Sócrates também, com seus ensinamentos, também foi obrigado a tomar suquita e suicidar. Vou ler só 2 itens da doutrina de Sócrates. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, junto às ideias da verdade, do bem e do belo. Ao encarnar, separa-se de tudo isso e lembra-se do seu passado e sente-se mais ou menos atormentado pelo desejo de retornar à doutrina. É um enunciado claro da diferença e da independência existente entre os dois princípios: o inteligente representado pela alma e o material representado pelo corpo. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, que vaga em extinção. Ela concebe que existe outro mundo a qual desejamos voltar a sua sobrevivência após a morte, da saída do mundo espiritual para encarnar de volta ao mundo após a morte. Enfim, é a origem da doutrina dos anjos caídos. A alma, ensinava o Sócrates, se atrapalha e se perturba quando utiliza o corpo para analisar qualquer assunto. Sente vertigem como se estivesse embriagada, pois se prende a coisas que estão sujeitas à mudança. Ao passo que, quando contempla sua própria essência, ele se liga o que é puro, eterno e imortal. A alma, sendo dessa mesma natureza, aí permanece ligada o maior tempo que puder. E nesse momento que suas perturbações terminam, pois ela está unida ao imutável. Esse estado da alma que se chamamos sabedoria, é o mesmo ensinamento espírita. Assim, o homem que considera as coisas somente pelo ponto de vista material vive iludido. Para apreciá-la melhor é preciso vê-la do alto, ou seja, lado espiritual. Portanto, o verdadeiro sábio deve explorar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. Isso é o que ensina também a doutrina espírita.
Então, aqui foi o precursor da doutrina, Sócrates, que também, o missionário bíblico, foi Platão, seu seguidor, que escreveu e passou os ensinamentos. Pois bem, vejamos bem essa doutrina. Jesus, espírito de primeira grandeza, o governador da terra, há 4 bilhões e meio de anos aproximadamente, quando começou a construção dessa escola de almas chamada Terra, ali já estava o Cristo, junto aos engenheiros siderais, acompanhou a formação, a criação deste planeta, até chegar ao ponto de receber seres vivos. Há 4 bilhões e meio. Cristo já era o Cristo. E essa escola de almas, governada e dirigida por ele manda azar que ele viria à terra, diria: prepare-se, e preparou-se aproximadamente 1000 anos para conseguir adentrar num corpo de matéria. E se ele aqui chegasse com aquela luz, ser vivo nenhum resistiria. E veio trazer este ensinamento. Diz: ninguém irá ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Trouxe a lei do amor. E quando chega essa doutrina, depois de 18 séculos, essa imensidão de espíritos luminares que trazem estes ensinamentos. É a doutrina dos espíritos, a terceira revelação. Primeira Moisés, segunda Cristo, personalizado, mas essa não tem, ela é dos espíritos. E começa com sinais. Aproximadamente em 1848, uma família nos Estados Unidos tem 2 meninas jovens, 13, 14 anos. E o Vicente Batidas começa a manifestação dos espíritos, mesas que subiam, fogo que do nada acendia, parecia fogo, se apagava. E Allan Kardec, nome pode organizar, um homem de ciência, inteligente, sábio, catedrático, físico. Disseram: olha, lá tem um local lá que faz pergunta lá, no meio das cadeiras responde, que era um alfabeto, né? Perguntar, criar um abatido A, um abatido B, pergunta no mesmo responde, não. Ele foi lá, isso não existe. Foi lá e começou, aí fazia pergunta, respondia. Aí imagina um físico, uma pessoa de ciência. Aí fez a primeira pergunta, mas se responde, tem uma inteligência. Mas quem está aí? Quem são vocês? Somos espíritos. Tá, mas o que é espírito? É vocês, nós somos vocês, sem corpo. E aí ele começa a questionar, fazer as perguntas e foi desenvolvendo o Livro dos Espíritos, 1857, que é um marco
formação da doutrina espírita. Depois soube-se que era o espírito de um mascate, que foi assassinado naquele local. Depois ele diz onde estava, esconderam o corpo dele, ele diz, localizaram onde estava o corpo dele, paredar, quebraram a parede e lá estava a ossada dele. Assim começou a doutrina. Depois era um alfabeto, né? Depois botaram um lápis, a cestinha escrevia, e foi indo, até que chegou ao que é hoje. O espírito toma a mão, usa e passa a mensagem diretamente, usa as cordas vocais, o sentido dos médiuns e passa essa mensagem. Pois bem, assim começou a doutrina dos espíritos. Todos quem estuda aqui, quem sabe, isso aí está no tomo 1, né? O início da nossa amada doutrina. Pois bem, irmãos, o que é e o porquê e como está a doutrina? A doutrina espírita, ela veio para fazer o fechamento dos conhecimentos. Haverá um só rebanho e um só pastor, nem que todos vão virar espírita, mas o ensinamento da doutrina espírita todos terão que entender e seguir e aceitar. O que é verdadeiro, é real e é fato. É uma doutrina de comprovação dos fatos. É uma ciência, é uma filosofia. E Kardec, que seu nome era Hipólite Leon Rivail-Denizar, depois ele soube em outra encarnação que ele foi um druida e o nome dele em outra encarnação chamava-se Allan Kardec. Ele começou a usar o pseudônimo de Allan Kardec, que é o que codificou. Fez um estudo e um trabalho criterioso, científico. Ele fazia pergunta a um médium para os espíritos na Alemanha, fazia a mesma pergunta na França, em Portugal, aqui no Brasil, na Idade Média, a mesma pergunta, e ele analisava com critério científico. Aí ele colocava no livro dos Espíritos a resposta, dado por espíritos elevadíssimos. Santo Agostinho, cientistas, Sócrates, só espíritos iluminados que trouxeram e deram as respostas, que todo espírita nós recomendamos e que tem admiração, simpatizantes da doutrina, tem que ter de cabeceira o Evangelho e o Livro dos Espíritos. São 1019 questões feita aos Espíritos, respondida pelos Espíritos. Ali nós vamos saber como é a vida no plano espiritual, como nós vamos ser recebidos, como nós vamos estar lá. Ali nós vamos aprender, né, irmão, que lá não tem real, dólar, peso, a moeda lá é bônus hora. Quanta caridade tu fez, quanta oração tu fez pelos sofredores, quantas lágrimas tu enxugou. Bônus hora. Caridade, amor. Coisa material lá não tem valor. Então, irmãos, é o que aqui nós estamos fazendo. Nos esclarecendo, orando pelos que sofrem. E a terra, meus irmãos, está passando por um momento turbulento. E o mais triste, nos entristece,
em nome das religiões, apegando em dogma. Sabemos que os árabes, os muçulmanos, a crença, né? A mulher, ela é uma serviçal, praticamente é uma escrava. Ela veio para servir o homem, tanto que a lei pode ter quantas mulheres puderem sustentar. Não pode nem estudar, é uma lei rigorosa. As mulheres têm que ser tapadas, não parece nem o tornozelo. Usar burca, corpo, é rigoroso o regime deles. No lado, os judeus, na divisa, fizeram uma festa rei. Droga, sexo, beber, foi uma afronta. Foi uma afronta. Eles simplesmente endoideceram. Estão nos afrontando. Invadiram lá, mataram não sei quantas mil pessoas, sequestraram mais e levaram aquela tragédia toda. Aí, do lado que deveria ser cristão, perdoar, invade e começa aquela guerra, deu uma aliviada lá, mas continua aqui, não se sabe quando vai terminar. De um lado a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, do outro lado disse cristão não perdoa. Então, irmãos, nós temos muito que orar, pedir a Deus. Nós temos todas, segunda-feira às 8 horas, convido a todos. 20 horas nós fizemos uma corrente de oração pela paz universal. Muitas casas estão fazendo esse trabalho, para que o sentimento de amor, de fraternidade, de misericórdia e perdão penetre nos corações, nas consciências desses nossos irmãos que governam essas pátrias, esses países. Nosso trabalho é sob o comando, quem dirige é o anjo Ismael, que é o protetor espiritual do Brasil. Então a gente ora, pede para ir junto com os colegas, e cada país tem um mentor, tem um líder, para que essa pleia de espírito de luz cheguem até estas consciências. Esta é a missão do cristão. Então, irmãos, agradecemos muito a Deus por aqui estarmos, por conhecermos esta doutrina, que nos esclarece, nos orienta. A nossa fé tem que ser inabalável. E este Jesus, este Espírito de primeira grandeza, que em 3 anos passou todo esse conhecimento, este código, esse roteiro, e somente este roteiro que nos levará às moradas celestiais. Então nós temos que crer, porque nesses 3 anos, cada palavra, cada gesto é um modelo e guia da humanidade. Ele dava e ensinava. Era o ensinamento, todo, cada gesto. Então nós temos que crer que quando ele disse: vós sois Deus, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Sabermos que somos uma centelha divina, que Deus é o todo, universo. Universo é o todo. Não somos miseráveis, pequeninos,
Somos parte do universo. E fazer com que essa luz, essa energia que cada um de nós possuímos se expanda no amor, na fraternidade. Fé, confiança, certeza. Sabermos que somos amados, somos protegidos. Quando Cristo, naquele barco, na tempestade, seus companheiros com medo de afundar, e ele dormindo, acordar, morrer, né? E ele se acorda. E da tempestade. Homens de pouca fé, até quando estarei com vós? E dá o comando e passa a tempestade. É sabermos que tudo é mental. O princípio inteligente do universo é o espírito. Aqui não é esse pequeno corpício escurinho que é. Aqui é uma alma. Todos vós, uma alma. É um espírito, é uma centelha viva, é uma energia imortal. E agora, o planeta Terra, com o avanço científico, tecnológico, está demonstrando que tudo é energia, tudo é frequência. Vós me ouvem pela frequência sonora, me enxergam pela frequência luminosa. E o pensamento tem uma frequência. E tudo é mental. O universo é a mente de Deus materializada. Então nós temos que ter sempre esse conhecimento e a certeza, sempre com pensamento bom. Orai e vigiai. O universo só devolve o que tu manda, não o que tu pede. Viva na frequência da luz, da paz, do amor. Emane a sua frequência. E todos nós temos o nosso magnetismo, o nosso campo, porque o universo todo é um campo de luz, eletromagnético. E o que tu envia, a frequência, ela retorna. É lei. Vamos fazer iluminar a nossa luz. Eletricidade é uma energia que anda, que vai, sinais. E o magnetismo é uma energia estática. Tanto que o símbolo é um imã. Cada um de nós possuímos o nosso magnetismo. E essa luz é nos espiritualizarmos, nos desprendermos das coisas materiais. Porque tudo o que é matéria desintegra, fica. Nos entristece, como nós falamos. Imagina, agora eles têm um canal lá por onde passa petróleo. Não, esse canal é meu, isso aqui é meu. Estão brigando, nossa terra. Em pleno século XXI. Não leva nada, nem teu corpo se desintegra. Então, irmãos, para encerrar, 2 conhecimentos que nós possamos ter. Primeiro, de Emmanuel, a cada minuto da nossa vida estamos caminhando, rumando para a luz. A dor, o sofrimento está saudando uma falha que cometemos.
para crescer. O segundo ensinamento de Bezerra de Menezes: Deus não seria Deus, poderoso, onipotente, onisciente, Deus, tendo criado o homem para a perfeição e não conseguisse seu objetivo. Bezerra de Menezes, o diretor desta casa da história. Então, irmãos, todos nós, estamos condenados, a sermos espíritos perfeitos, espíritos puros. O tempo, séculos, milênios, depende de nós, de cada um de nós. Muita paz, muita paz. Agradecemos as palavras do nosso irmão Ângelo e convido os nossos médios a passarem as suas salas de trabalho, por gentileza. Os irmãos que têm o passe isolado e o magnético, que são as fichinhas rosa e azul. E também o atendimento fraterno. Pode passar, por favor. Atendimento fraterno, isolado e magnético. Então agora, todos continuamos na nossa harmonização dessa tarde, fechamos os nossos olhos, mentalizamos Deus e Jesus, para receber o passe da tarde de hoje com a prece de cartas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor,
para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa puríssima imagem. E que assim seja. O passe foi transmitido, vão em paz e um bom resto de semana a todos.